Irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez, uma alegria podermos estar na casa do Senhor hoje à noite, para juntos ouvir a sua voz, a sua palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Efésios, onde nós estamos estudando nas terças-feiras, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Vamos fazer a leitura do verso 10 ao verso 12. Esses três versículos, Efésios 6, de 10 a 12. Assim diz a palavra de Deus. Efésios 6, 10 a 12. Leiamos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém? Senhor, muito obrigado, porque somos privilegiados de poder chegar à tua casa, casa de adoração, casa de oração, mas também de instrução da tua palavra. Muito obrigado, porque somos privilegiados realmente de poder terminar um dia e sermos alimentados com a tua palavra. Mas para isso, Senhor, nós necessitamos, somos dependentes do autor dessa palavra, que é o Espírito Santo. Que ele realmente venha ser o nosso professor hoje à noite, revelando as coisas que a ti pertencem aos nossos corações. Que a tua palavra venha cheia de graça, de verdade, e assim fazendo como te apraz, Pai. Edificando a tua igreja, animando, exortando, alimentando, confrontando e nos realmente fazendo crescer na graça e no conhecimento. Nos ajuda, cada um que chegou aqui, para ouvir eficazmente e assim, Pai, receber realmente o alimento espiritual para as nossas vidas. Se porventura haver entre nós alguém que não tem salvação, o Senhor, que é o autor da salvação, faça como te apraz. Então, entregamos cada vida aqui em tuas mãos. Fala conosco, Senhor. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, nós estamos finalizando essa carta, essa preciosa carta de Paulo à igreja em Éfeso. E temos, assim, ficado íntimos dessa carta e aprendemos a nossa posição que nós temos em Cristo, os privilégios que nós temos, as ricas bênçãos celestiais e também, né, a nossa vida com o Senhor. Nós éramos inimigos, filhos da desobediência, e Ele nos deu vida, vida em abundância, e já nos faz sentar em lugares celestiais em Cristo. Aqui hoje à noite, os salvos já estão assentados nos lugares celestiais. Então, Paulo trata nos 3 primeiros capítulos da nossa posição em Cristo, os privilégios que nós temos, as riquezas nas regiões celestiais. No capítulo 4 em diante, ele fala da nossa posição mais prática, a nossa vida, o nosso procedimento e as responsabilidades que nós temos agora para com Cristo, o nosso andar, o nosso viver, ou seja, o nosso proceder. Ele começa o capítulo 4, diz: eu, Paulo, o
prisioneiro de Cristo, rogo-vos, né, que andeis de um modo digno da vocação a que foste chamados. O andar do crente, o andar do salvo, e Paulo fala mesmo como nós devemos andar. Não mais, né, como andava os gentios outrora, mas andar em santidade, em aqueles tudo que nós tratamos, né? Mas chega aqui na parte final, no capítulo 6, no verso 10, ele diz, né, quanto ao mais, ou seja, finalmente, irmãos. E Paulo dá aqui três coisas que nós demos como esboço para os crentes ali daquela igreja. Por quê? Porque nós temos visto, né, as bênçãos espirituais nas regiões celestes, as bênçãos também até materiais que nós recebemos, mas aqui Paulo fala de uma batalha espiritual nas regiões celestiais, não é? Então, ele diz aqui, olha, quanto ao mais, e a linguagem é uma linguagem mesmo militar, é de combate, é de guerra, né? É de batalha. Então, em uma batalha, nós temos mostrado, só há vitoriosos, né, e vencidos. E aqui, nessa batalha espiritual, Paulo está alertando a igreja de Jesus Cristo. Irmãos amados, nós vivemos uma batalha espiritual e é travada nas regiões celestiais. E temos que estar o quê? Esclarecidos dessas coisas, temos que estar vigilantes, atentos, porque é uma guerra. E a igreja de Jesus Cristo enfrenta essa batalha. E você e eu temos que saber, né, numa guerra, numa luta, quem são os nossos inimigos, quem nós estamos enfrentando. Então, nós não podemos ir, né, sem saber com quem nós estamos enfrentando. As armas que o inimigo tem, que ele, né, nos busca para nos atingir. Então, a ilustração aqui é de uma guerra entre nações mesmo, né? Os países têm a sua defesa, a sua inteligência, o seu exército, preparam suas armas, a força, né, para combater o inimigo real. E o inimigo real é aquele que vem também, né, com as suas armas. Por isso eles têm a inteligência que espiona, né, verifica para poder o quê? Se preparar, né, para enfrentar e vencer essa batalha. Então Paulo usa uma ilustração que nós estamos também como igreja vivendo essa batalha, essa guerra espiritual. E para sermos vitoriosos, aliás, o povo de Deus é vitorioso. E nós estamos batalhando para a vitória. Mas temos que estar esclarecidos de quem são os nossos inimigos. Então, Paulo, aqui nessa parte final dessa carta, ele traz esse alerta para a igreja de Jesus Cristo. E eu, sinceramente, né, amados, vejo na igreja até mundial que os crentes não estão apercebidos dessas coisas, que eles estão numa guerra, numa luta. Por isso que, entre aspas, né, tem muitos derrotados, uma vida mesmo em pecado, uma vida mesmo que está até desagradando a Deus, porque não sabem, não estão dando importância. Então Paulo aqui está dizendo, olha, Éfeso, né, vocês têm uma guerra, e nessa guerra vocês vão ser vitoriosos, vão ser vencedores, se apoderar das armas que Deus nos dá. E essas armas Deus dá para a igreja. Então Paulo coloca aqui, né, no verso 10, sede
fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, sejamos vigorosos, né? Revestidos mesmo, aliás, fortalecidos no Senhor e na força do poder do Senhor, para sermos vigorosos. A segunda coisa que ele coloca no verso 11, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, veja, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não só vigorosos com a força e o poder de Deus, mas vestidos, né, de toda a armadura de Deus para poderes o quê? Resistir, ficar firmes. E ele bota aqui um inimigo poderoso, né, o diabo. E o verso 12, ele diz assim, olha, porque a nossa luta, ou seja, essa batalha, não é contra o sangue e a carne, ou seja, com pessoas, né? Mas é com poderes, com principados, com potestades. Veja, porque a nossa luta é contra os principados, os poderes, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, veja, é uma batalha espiritual. E para sermos vitoriosos, temos que estar o quê? Vigorosos, com a força e o poder de Deus, vestidos de toda a armadura de Deus e vigilantes, atentos, sabendo quem é o nosso inimigo. Então, é esse o esboço que nós traçamos para essa parte final. E nessa batalha, nessa guerra, nós estamos vendo quem são, né, os nossos inimigos. Porque, primeiramente, são inimigos de Deus. Escute que é uma batalha espiritual e essa batalha é contra os inimigos de Deus. E a igreja tem que saber, né, tem que estar atento, tem que estar vigilante. E nós tratamos que Paulo está dizendo aqui que um inimigo de Deus é o diabo, é Satanás. Mas nós assim ampliamos o estudo e falamos que Deus tem, a Bíblia mostra mesmo, pelo menos e declara, né, 3 inimigos. E o primeiro é a carne. Esse inimigo de Deus, aliás, a carne é uma inimiga de Deus. Essa carne aqui, né, que está falando com os irmãos, é o inimigo de Deus. O outro é o mundo. Esse mundo tenebroso é inimigo de Deus. E o terceiro aqui, o diabo, é um inimigo de Deus. E por conseguinte, né, se são inimigos de Deus, são inimigos dos filhos de Deus. E aí é que entra, né, Paulo mesmo mostrando essa guerra que nós estamos travando. É contra os inimigos de Deus que passa a ser o quê? Os nossos inimigos. E aí nós tratamos, né, primeiramente da carne, essa carne que se tornou o inimigo de Deus, que não era assim. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, perfeito, sem pecado, né? E uma carne mesmo até imaculada à semelhança de Deus. Mas, infelizmente, essa carne caiu, o homem caiu, né? Desobedecendo a Deus e obedecendo esse inimigo de Deus, Satanás. Infelizmente, a queda trouxe consequências terríveis, desastrosas, assim, para a humanidade. Nos tornamos o quê? Inimigos de Deus, filhos da desobediência, né? Filhos da ira. É assim que a Bíblia descreve o homem contaminado pelo pecado. E mesmo condenados à morte eterna. Ou seja, a carne se tornou
inimiga de Deus? Rebelde. E não só se tornou, mas a prova que é inimiga de Deus, que ela continua, não é, desobedecendo o quê? A vontade de Deus, pela sua prática, pelo seu procedimento, pelo seu comportamento. Por isso que Paulo, no capítulo 2, ele trata, né, vós, está falando com os crentes, né, vós outrora estavam o quê? Mortos em ofensas, em delitos e pecados, andando e seguindo o príncipe da potestade do ar, o diabo. Éramos filhos do diabo, filhos da ira, né? Andando segundo o curso desse mundo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E por natureza, por nascimento, éramos filhos da ira, filhos da desobediência, praticando, né, as obras que Paulo trata no capítulo 4 e 5, as obras infrutíferas das trevas, fadados mesmo à condenação, ou seja, inimigos de Deus. Então, mas o salvo, né, o vivificado por Cristo, tem uma nova natureza, o novo nascimento, e ele passa a ter agora uma guerra, né? Uma guerra o quê? Espiritual da carne contra o espírito. O velho Herbert, a velha carne contaminada, e o novo Herbert, o espiritual. E olha, amados, uma revelação. Essa carne continua inimiga de Deus e passa a ser uma inimiga do novo, do espiritual. Não tem jeito para essa carne. Por isso que ela vai ser, Deus trata com os seus inimigos de uma forma mesmo como uma detonação. Ele vai exterminar os seus inimigos, os inimigos de Deus. E essa carne continua sendo, nesse corpo aqui, salvo por Jesus Cristo. Mas não tem jeito para essa carne. Estão escutando? Você e eu não temos poder sobre ela. É por isso que Deus vai tratar ainda com ela. Vai matar. E vai transformar, vai nos dar um novo corpo, um corpo glorioso, né? Sem mácula. Não é isso que diz? Olha aqui, 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele revela um mistério, algo que era um mistério, né? Mas Paulo revela aqui à igreja, ele diz assim, olha, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, porque o crente verdadeiro, ele não morre, né? O crente, ele dorme em Cristo, ausente do corpo, é presente com o Senhor. Então Paulo diz, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, vai haver uma transformação em nós, pelo poder de Deus, que ele vai fazer dessa forma aqui, olha, no verso 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. E os mortos, veja, ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, é um mistério que Deus vai fazer um milagre no seu povo. Aqueles que já morreram, ou seja, dormiram em Cristo, de Adão até hoje, né? Os salvos já estão com o Senhor, mas os seus corpos estão ainda aqui, né? Só o pó. Mas a Bíblia diz aqui, olha, ressuscitarão. E o quê? Incorruptíveis, num corpo novo, num corpo sem pecado. E olha o que ele diz, e nós seremos transformados, ou seja, Paulo se incluía na possibilidade ainda de haver essa transformação vivo. Então, Paulo afirma que nessa hora que a trombeta de Deus soará, haverá uma ressurreição. Né? Os mortos em Cristo
ressuscitarão com um corpo incorruptível, e os vivos em Cristo serão o quê? Transformados, né? E receberemos um novo corpo. E Paulo explica lá em 1 Tessalonicenses, né? A noiva vai ser completa, a nossa união com Cristo. Então, diz aqui o verso 53, olha, porque é necessário, é uma necessidade que este corpo de corrupção se revista de quê? De incorruptibilidade. E que esse corpo mortal se revista de imortalidade. Então, amados, é a prova que esse meu corpo aqui ainda vai ser tratado, né? Como ele é um corpo corrupto, ele vai ser mesmo, a morte ainda vai ter poder sobre ele. E nós vamos receber um corpo que incorruptível. Aí sim, estaremos para sempre, né? Livres dessa inclinação da carne contaminada. Porque veja, eu estou fazendo questão de demorar, irmãos, porque muitos, e mundialmente muitos, não sabem dessas coisas, como igreja, como um crente. Por isso vive uma vida, entre aspas, derrotada, uma vida mesmo que não se agrada a Deus, né? Vive caindo, porque não sabe que está enfrentando uma guerra e que ele tem um inimigo íntimo, eu diria, né? Um inimigo interno, que sou eu mesmo, que não há conciliação do meu velho com o novo, e a quem eu vou fazer à vontade. O Paulo diz, né? A quem é aquele que você entrega o seu corpo à vontade, é desse que você vai colher, né? Mas entrega ao Espírito realmente. E nesses estudos, nós vimos que Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito, sede cheio do Espírito Santo, né? Sermos o quê? Guiados pelo Espírito Santo, dirigidos, controlados, uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Faz muita diferença. E uma vida até de um crente. Paulo, nós estamos aqui em Corinto, lembra que Paulo dizia? Olha, vocês são carnais ainda, né? Porque estão andando ainda na carne, fazendo aquelas coisas. Tem que crescer espiritualmente, desenvolver. Então é muito importante saber isso, que nós temos um inimigo, né? E que é o inimigo de Deus, a carne. Então, amados, mas graças a Deus, né? Deus vai tratar com essa carne. Paulo diz aqui, olha, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir do novo corpo de incorruptibilidade, o que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá o quê? A vitória, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está vendo? Vitória, né, através de Jesus Cristo. E você e eu estamos travando esse combate espiritual com essa carne. Então, nós tratamos muito disso, né? Mas Paulo trata em Efésios, né, de outro inimigo. Agora, exterior, que é o mundo e o diabo. E no último estudo, nós tratamos do mundo, né? No capítulo 2, ele diz, andava outrora segundo o curso desse mundo. E nós mostramos, né, bem assim, devagar, que o mundo é outro inimigo de Deus. Que o mundo tornou-se o inimigo de Deus.
com a queda, as consequências. O mundo está sujeito à vaidade, né? Está submetido ao pecado. E por isso se tornou um inimigo de Deus. E Jesus falou, né? O mundo me odeia. O mundo odeia Deus. O mundo é contra Deus. Nós mostramos tudo que envolve esse mundo e que nós estamos vivendo aí. Tudo contra Deus. É um curso, é uma pressão, é um sistema mundano e de valores que estão sendo quebrados, estão sendo destroçados. Aliás, a palavra do mundo hoje é desconstruir aquilo que Deus construiu, né? Então é mundial e é uma força violenta. E o crente tem que estar o quê? Vigilante, né? Ciente assim dessas coisas. Mas, irmãos, o terceiro inimigo é esse poderoso, né? O inimigo exterior. Agora, Paulo identifica aqui, né? Veja, volte lá, Efésios capítulo 6, e nós vamos tratar hoje à noite assim desse terceiro inimigo. Diz assim, olha, Efésios 6:10, né? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, pessoas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, Paulo aqui identifica o diabo, né? Lá no capítulo 2, ele diz o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, o diabo, o príncipe da potestade do ar, do Satanás, o Belzebu, a antiga serpente, o dragão, até um anjo de luz que ele se transforma, esse anjo, essa criatura, também tornou-se um inimigo de Deus. Então, preste bem atenção, né? Esses três inimigos. A carne tornou-se o inimigo de Deus e é teu inimigo do crente. O mundo tornou-se o inimigo de Deus e é o inimigo do crente. E o diabo tornou-se o inimigo de Deus e é o inimigo do crente. E é contra esses amados que nós estamos guerreando, lutando, né? Então, hoje nós vamos começar a tratar do diabo, Satanás. Primeiramente, entender, né, quem realmente é essa figura, essa entidade, essa criatura, esse anjo, verdadeiramente. Quem ele é? Né? Olha, amados, o que eu posso dizer é que ele foi criado por Deus, com um propósito. Deus é grandioso, cheio de sabedoria. E quando criou os céus e a terra, ele criou uma ordem angelical, com um propósito. E a Bíblia mesmo nos mostra, nos dá instruções, né, de quem é esse inimigo ferrenho, poderoso, que se tornou o inimigo de Deus e é o inimigo das nossas almas, né? Chamado de diabo, Satanás. Veja, aliás, no livro de Ezequiel no capítulo 28, Ezequiel, capítulo 28, aqui tem uma profecia, uma lamentação, Ezequiel 28, 11, que é mostrada, né, que é mesmo descrita, essa lamentação é levantada contra o rei de Tiro. Um rei
um homem. Sabe, amados, mas se você prestar atenção, nós vamos ver que a referência aqui a esse homem não é uma referência humana, a um homem mesmo, né? Então, a Bíblia vai nos mostrar. Veja aqui, Ezequiel capítulo 28, e no versículo 11. Olha, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então, o verdadeiro profeta de Deus, ele prega assim, diz o Senhor. Né? Então, verifica. Veio a palavra do Senhor dizendo, olha, filho do homem, levanta lamentações contra o rei de Tiro e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus. Então veja como muda a referência a essa figura, né? Olha, tu és o sinete da perfeição. Existe, amados, homem perfeito nesse mundo? Não, né? Mas aqui ele estava dizendo, olha, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os teus engastes e os ornamentos, no dia em que fostes criado, foram por eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andavas, e perfeito eras nos teus caminhos. Então, estão vendo uma descrição que não é humana, mas está tratando aqui de um anjo, né? Um querubim, diz aqui no verso 14. Um querubim da guarda celestial. É interessante, amados, que essa figura aqui, né, foi criada por Deus, criatura de Deus. Então, olha a descrição dessa criação. No verso 13, aliás, no verso 12, diz, olha, tu és o sinete da perfeição. Ou seja, esse anjo, amados, aqui diz que ele era mesmo perfeito. Deus dizendo que criou um anjo perfeito, né? A mesmo, o sinete da perfeição. Um exemplo, um modelo absolutamente perfeito. Dá para imaginar uma coisa dessa, né? Um Deus triuno criar um anjo sinete da perfeição. E tem mais, diz aqui, olha, cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria. Quando Deus fala cheio na sua palavra, né? É muita sabedoria. Muito conhecimento. E diz formosura. Então veja, né? A beleza, o esplendor desse anjo. Perfeito, sábio, belo, lindo, maravilhoso. Né? Olha só. Mas diz mais, né? Veja o que diz aqui, olha. Aonde ele estava. Diz assim, estavas no Éden, jardim de Deus. A Bíblia mostra, em Gênesis, que Deus criou nessa terra, a terra perfeita, mas dentro dessa perfeição tinha um jardim, o jardim do Éden, onde ele colocou Adão e Eva, e onde havia, né, árvores, beleza, a natureza, as rochas, as pedras e tal, mas aqui está falando, né, de um Éden, um jardim de Deus no céu.
No terceiro céu, na presença de Deus, aonde, olha, veja, de todas as pedras preciosas te cobrias. Um jardim de pedras preciosas, aonde havia o quê? Sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Olha só as preciosidades num jardim de Deus. É inimaginável, mas que antecedia até, eu posso dizer, o trono de Deus, porque ele andava por esse jardim, na sua beleza, na sua perfeição, na sua sabedoria, e com muito poder. Quer ver? Veja aqui, né? No verso 14. Tu eras o querubim da guarda, ungido te estabeleci, e permanecias, veja, no monte santo de Deus. Um monte, né? Nesse jardim, e no brilho das pedras andavas. Irmãos, podemos imaginar, né? Assim, quem sou eu? Mas um jardim de pedras, tudo isso, um monte, né? E lá o trono de Deus e ele aqui, esse guardião, um querubim da guarda, cheio de poder, perfeito, belo. E tem mais, né? Diz aqui no verso 13, no final, olha, e de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos, no dia em que fostes criados, foram eles preparados. Sabe, no original, no hebraico, esses engastes e ornamentos são instrumentos musicais, pífaros, tamborins, ou seja, dá a entender que esse anjo não só era da guarda, mas era um anjo da música. E a música, essa coisa maravilhosa que mexe com os nossos sentimentos, que mexe com o nosso coração. Está aqui um maravilhoso cantor, né? Sabe a música. A música foi criada por Deus para adoração a Deus, pelos anjos de Deus. E esse querubim da guarda não só tinha esse poder, mas também o poder para a música, né? Para louvar a Deus. Sabe, amados, os anjos louvam a Deus. Esse Deus triuno, cheio de majestade, de beleza, de poder, e a música, né? Pelos séculos dos séculos. Olha o que diz aqui Jó, capítulo 38. Jó, para provar que Deus criou os anjos também para o louvor e para louvá-lo. Jó, no capítulo 38, diz assim: Jó 38 e 7. Olha, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. E no capítulo 1 de Jó diz, quando os filhos de Deus, né? Jó capítulo 1, só para provar, né? Verso 6 diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, anjos, querubim da guarda, ele sabia, né? Mas foram criados para o louvor da glória de Deus. Veja o Salmo 148. Salmo 148 diz assim. Salmo 148. É um salmo de louvor ao nosso Deus, de cantos, cânticos espirituais, que Paulo diz, né? Mas diz aqui o Salmo 148. Irmãos, maravilhoso, olha. Aleluia, louvai ao Senhor, do alto dos céus, louvai-o nas alturas, louvai-o
todos os seus anjos. Louvai-o, todas as suas regiões celestes. Está vendo? Os anjos foram criados para louvar a Deus e esse querubim da guarda era o responsável até pelo louvor. Mas olha, eu não vou deixar de não ler esse Salmo 148, né? Olha só. Verso 3. Louvai-o, o sol e a lua. Louvai-o, todas as estrelas luzentes. Louvai-o, céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor e ventos procelosos que lhe executam a palavra. Montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu, e ele exalta o poder do seu povo e o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, do povo que lhe é chegado. Aleluia! Né, irmão? Aleluia! Então esse nosso Deus, Criador, é o Deus do louvor, é o Deus da adoração, e criou um querubim, né, poderoso, perfeito, e também para louvá-lo, com todas as hostes celestiais, né? Mas esse era Satanás, o diabo, né? Primeiramente, um querubim da guarda perfeito. Mas o que aconteceu com ele? O que ele se tornou? Então volte lá, não é? Ezequiel no capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, verso 14. Tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde que foste criado. Então, uma criatura de Deus, criado perfeito, mas tornou-se o quê? O inimigo de Deus. Porque, diz aqui, até que se achou em iniquidade em ti. Pronto, irmãos. Aqui está a queda, né? A queda do diabo, desse querubim. Que Satanás, o nome se tornou o quê? Adversário de Deus. Mas se achou iniquidade nele, por quê? Qual foi essa iniquidade? Então, o profeta Isaías, no capítulo 14, também trata e mostra desse anjo, desse querubim. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 e versículo... Vamos já achar? Isaías 14, versículo 11. Isaías 14, versículo 11. Aliás, melhor o 12, tá? Isaías 14, 12, olha. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Veja a característica dela, uma estrela da manhã, né? Belo. Filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu que dizias no teu coração,
Aqui, irmãos, é a iniquidade, né? Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, ah, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante a quem? Ao Altíssimo. Então, essa estrela da alva, né, que é Lúcifer, se tornou um Satanás porque o orgulho encheu o seu coração. A soberba encheu o seu coração. A cobiça encheu o seu coração. A inveja encheu o seu coração, a ponto dele dizer, olha, eu tenho o poder de tomar o trono de Deus, né? Poderoso, perfeito. Então, ele se encheu de orgulho. E a Bíblia diz, né? Deus exalta os humildes e resiste aos orgulhosos. Então, amados, o pecado mesmo do diabo foi o quê? Querer se tornar acima de Deus, maior do que Deus, e caiu mesmo na iniquidade. Uma lição, não é? Até para nós hoje à noite. Esse é o nosso problema. Esse é o teu problema. Se você anda orgulhoso, com soberba, né? Com cobiça, com inveja. Como está cheio esse mundo? O mundo pecaminoso. Nas instituições, nas repartições, sempre, né, o vice é querendo tomar o lugar do chefe. Não é? Até no meio das igrejas. Querendo poder, querendo mandar, querendo mesmo sobrepujar. Isso é orgulho, é soberba, é cobiça, é inveja. Chega a esse extremo e esse achou iniquidade, né, em Satanás. E ele mesmo caiu, a Bíblia diz caiu em desgraça, caiu em pecado. E ele se tornou o quê? Satanás, que quer mesmo dizer adversário. Diabo, que quer dizer mesmo difamador, acusador. Então diz aqui, olha, veja o versículo 11. Derribada está na tua cova a tua soberba. Também o som da tua harpa, por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta, a sua queda. Eu estava até pesquisando hoje, olhando outras referências bíblicas. Eu tenho aqui a Bíblia romana, né? Vou abrir para vocês Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14 e versículo 11. Isaías 14, 11 diz assim, olha. Arrastada foi a tua soberba até aos infernos. Olha que tradução maravilhosa, né? Arrastada foi a tua soberba até aos infernos. Caiu por terra o teu cadáver. Debaixo de ti se estenderá por cama a polilha, e a tua coberta serão os bichos, serão as vermes, né? Ou seja, o diabo, ele caiu mesmo em desgraça diante de Deus. E o que era, né, o teu som, irmãos, olha, também o teu som, né? Aqui diz aqui, versículo 11, olha, derribada está na tua cova a tua soberba, e também o som da tua harpa, debaixo da cama, assim ficará, né? Esse som da tua harpa, o louvor, depois da queda,
antes que era um louvor de adoração a Deus, agora se tornou um louvor de adoração ao diabo, né? E como a música, amados irmãos, o diabo usa agora não para louvar a Deus, né? Mas para louvar-se a si mesmo. E na história da humanidade se intensificou, né? O senhor Roberto conhece bem, né? Nos anos 50, 60, acho que começaram a chegar, né? A coisa diabólica mesmo, o rock and roll, esses homens, as letras das músicas, o ritmo, a intensidade, o louvor, a adoração ao diabo. E hoje, como a música, as letras são usadas para mesmo desonrar a Deus e honrar ao diabo. Os ídolos hoje, né? E o mais triste é que entrou no meio das igrejas. A igreja que é para louvar a Deus com hinos e salmos e cânticos espirituais, hoje está louvando numa verdadeira bagunça, né? Uma verdadeira baderna, imitando o mundo. Rock na igreja, balada na igreja, gospel não sei o que das quantas. Irmãos, isso é diabólico, é influência do diabo. E aqui está, né, esse sinete da perfeição, o que ele se tornou. Eu tenho aqui, vamos ver, né, o que ele se tornou. Já deu a hora. Mas vamos tentar olhar aqui mais um pouquinho. Ele se tornou, né, o autor do pecado. Não havia pecado. Era tudo perfeito, mas se achou iniquidade. Então o pecado, irmãos, começou no céu. E o autor do pecado é o diabo. É Satanás. E se tornou o quê? Um inimigo de Deus, né? E Deus, coitado, né? De quem se torna inimigo de Deus. Está derrotado. Está destruído. Mas ele ainda é ativo, né? Deus vai tratar. Mas ele é muito ativo até nos nossos dias. Mas olha, esse diabo Satanás, primeiramente a Bíblia fala, né, de como ele se tornou. Ele é o acusador, ele é Beelzebu, ele é o maligno, ele é o tentador, ele é o príncipe deste mundo, ele é o príncipe da potestade do ar, ele é o dragão, ele é a antiga serpente, ele se transforma em anjo de luz. Tudo eu tenho versículos para mostrar para os irmãos, mas devido ao tempo, ele é homicida, ele é mentiroso, ele é enganador, ele é sedutor, ele é roubador, ele é destruidor. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Eu não vou me alongar mais muito, tá, irmão? Mas nós vamos continuar para a semana, que nós não temos pressa para acabar esses estudos, né? Mas muito pelo contrário, eu quero mostrar para os irmãos, para a igreja, a nossa igreja, que você está numa guerra, numa batalha espiritual, que tem inimigos poderosos, né? Eu mesmo, o mundo e esse que nós começamos a ver aqui, o diabo, o Satanás. Mas nós temos todas as possibilidades de vencê-los. Essa batalha nós somos vitoriosos. De uma vez que estejamos vigilantes, sabendo quem são os nossos inimigos. Vamos nos vestir da força e do poder de Deus. Vamos mesmo nos fortalecer, nos tornar vigorosos com o poder do Senhor, com a armadura de Deus, com a oração. E assim vai caminhar os nossos estudos. E, meu amado, veja bem, né? É um momento mesmo de refletir. Você está ciente que você está nessa guerra, nessa batalha? Que Deus nos ilumine, né,
para nos fortalecer e sairmos vitoriosos, não vencidos, né? Em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela nos anima, ela mesmo nos fortalece, ela nos revigora, ela mesmo nos dá a instrução que precisamos. E hoje à noite aqui, Pai, o Senhor mesmo tem mostrado que somos os teus filhos, mas estamos numa guerra, numa batalha. Nós não estamos num parque de diversão, de férias, num shopping. Não. Nós estamos num campo de batalha. E batalha espiritual contra as nossas almas. Que temos inimigos poderosos que querem mesmo matar, roubar e destruir. Mas nós temos a Ti, Pai, o Teu poder, a Tua palavra, a Tua presença, a Tua armadura, que vai mesmo nos capacitar, nos fortalecer, nos equipar para sermos vitoriosos. Nos ajuda, Pai, a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Aceita, Pai, a nossa eterna gratidão. No nome de Jesus. Amém.